Amém. Há exatos 10 anos, eu já estava casado havia aproximadamente 3 anos, já era pastor ordenado e eu tinha lido bastante a respeito de filhos, tinha aprendido no seminário sobre aconselhamento de pais, já tinha participado de congressos de família, ouvido falar a respeito, lido a respeito, vivido dentro da minha casa como filho, e por isso eu me julgava muito capaz, muito preparado para essa missão de ser pai. E aí, a gente, que na época morava num apartamento de 2 quartos, ali com 60 metros quadrados, percebeu que aquele apartamento estava ficando gigante para a gente. E a gente falou, bom, vamos cumprir então a missão de Deus para a nossa vida, não é, Monique? De multiplicar. A gente não vai multiplicar e encher a terra, mas pelo menos esse apartamento aqui a gente tem que encher, essa missão grandiosa. E aí, a gente então está no nosso 10º ano, nossa mais velha está com 9 anos, o mais novo com 5. E aí, gente, muita coisa obviamente mudou, como é do conhecimento de todos, quando o filho entra na história, muita coisa muda na rotina do casal. Por exemplo, 1/3 do salário ou da renda familiar já é ali subtraída de cara. Aquele 1/3 que de repente você usava para outros fins, para o casal, namorar, passear, viajar, agora já tem um novo orçamento em andamento. O tempo de namorar reduz significativamente. Então, um dos grandes temas de congresso de família, não deixe que os filhos subtraiam totalmente esse tempo, porque realmente é uma missão que exige tanto de nós que a gente fica totalmente absorvido por ela e vai deixando outras coisas muito importantes na nossa vida de lado, inclusive o próprio casamento. E aí, gente, alguns aspectos da missão, alguns papéis que eram muito claros 50 anos atrás, da pessoa, do pai dentro de casa, da mãe dentro de casa, vão, na verdade, enfrentando alguma dificuldade de serem assimilados dentro de uma cultura altamente hedonista, da qual nós somos fruto. Aquela geração sobre a qual o pastor Henrique falou, que não experimentou a Segunda Guerra, que não experimentou já as consequências da guerra, como as gerações anteriores, precisam agora se enquadrar nesses novos papéis. A mulher que cresceu dentro de uma cultura hedonista, voltada para o seu individualismo, para a sua carreira, para a sua realização, o homem igualmente, de repente se vê diante de uma missão que vai subtrair deles muito mais do que eles se sentem preparados para perder. Porque eles cresceram numa cultura que não educou eles, não os preparou. Estou falando de mim, que já faço parte dessa geração que não passou apertos tão grandes, não é? E aí ele precisa então se ver diante de uma nova configuração de papéis que ele não foi preparado para desempenhar. Papéis que, sem dúvida nenhuma, demandam muito mais do que ele foi capaz de calcular na sua ingenuidade, achando que a literatura e as palestras seriam suficientes para preparar. E esse preparo acontece, é claro, na prática, no dia a dia. Essa geração, então, que, como o pastor Henrique falou semana passada, 50 anos atrás, ou 30 e poucos anos atrás, com 18 anos, já assimilava automaticamente o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser adulto. Agora, com 35, já não querem ainda sair da adolescência. E a adolescência vai sendo empurrada com a barriga. É claro que, dentro dessa cultura voltada para o prazer, para a autorrealização, para a felicidade pessoal, e tantas vezes egoísta, para jogar francamente aqui, é claro que a entrada de um filho vai criar transtornos nem sempre previsíveis. Muitas vezes podem sim conduzir à separação, estatisticamente isso acontece. A partir do 2º filho, muitas vezes alguns dizem. E aí você se sente preparado a, de repente, eu vou falar e vou ter um caminho pedagógico que vai funcionar com meu filho. Mas você se esquece de que seu filho é um pecador, que nasceu com uma natureza pecaminosa. E aí alguns estudiosos dizem que a criança precisa aprender, em média, 48 vezes
uma coisa, ouvir 48 vezes, em média, uma determinada coisa, até que ela assimile aquilo como prática. Mas eu discordo desse dado, porque tem certas coisas que eu já disse 1.572 vezes para cada um dos dois, mas 150 vezes por dia, e eles continuam testando meus nervos no limite ali, repetindo essa situação. Então, eu, quando casei, por já estar do alto dos meus quase 30 anos de idade, me julgando capaz, meu sonho era ter 4 filhos. Eu vou ter 4 filhos. Monique, não, gente, 2 está bom, né? Aí eu falei, não, Monique, com certeza, eu adoro criança, eu amo criança. Aí a gente teve um, aí não, Monique, tá bom, 3 tá bom então, né? 3 eu acho que já é ideal, acho que já vai dar para, não, Jonas, 2. Aí quando a gente teve o segundo, eu falei, Monique, é o segundo mesmo, é ele que vai fechar. Por quê? Porque a gente não está preparado, a gente está tendo que mudar muita coisa em nós, sacrificar muita coisa, e a nossa cultura, sem dúvida nenhuma, não está preparada para esse caos que a entrada de um filho estabelece. Vejam que a palavra caos aqui não é necessariamente uma palavra ruim para dizer que a entrada dele é ruim, mas que gera sim algumas desordens e vira nosso mundo de cabeça para baixo, e a gente precisa ser homem suficiente, mulher suficiente, adulto suficiente para dar o próximo passo. E muitos não têm sido adultos suficientes para dar o próximo passo. Agora, gente, onde há pecado, há caos. Contudo, do ponto de vista do cristão, se não há caos, não há missão, não é verdade? A gente tem uma missão neste mundo porque há pecado. Se teu filho não tivesse pecado, não haveria necessidade de você sequer educá-lo. O pecado impõe a necessidade da educação, do empenho e torna esse trabalho extenuante, árduo, difícil, porque você está lidando com a natureza dele que você não sabe corrigir muitas vezes, tampouco ele tem sequer consciência dessa natureza na tenridade. Então é um exercício de autonegação. Comecei aqui numa perspectiva bem realista, rasgando o verbo, sem querer assustar ninguém que casou agora e está planejando ter filhos. Mas eu quero entrar agora, é claro, numa perspectiva mais romântica. Salmos 127, 3, o salmista diz assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Há certas lutas que só estão vivendo aqui neste auditório quem é pai e quem é mãe. Mas há certas bênçãos também que só estão experimentando aqui neste auditório quem é pai e quem é mãe. Certas alegrias, porque o filho, em primeiro lugar, traz para a gente uma satisfação inigualável. Que coisa maravilhosa quando as crianças de manhã acordam, a poeira está assentada, não é? Ainda não tem aquele estresse do final do dia, que você já está cansado, está todo mundo ali acordando, e a criança vem buscar o seu abraço, buscar o seu carinho, que coisa gostosa e inexplicável, uma coisa realmente que não tem como explicar e mensurar. Tem casais, ou tem pais que ficam tão apaixonados pelos seus filhos, são tão zelosos, amam tanto, é um amor tão inexplicável que eles acabam sim por comprometer a própria relação conjugal. O seu afeto é 100% canalizado para os filhos, e isso é um motivo de preocupação, sem dúvida nenhuma. Quando eu olho ali para a foto deles bebês, a sensação de perda, não é? De que aquele tempo já passou, eu não posso reavê-lo, embora eu tenha aproveitado todo esse tempo. Eu assisti há pouco tempo com Monique no cinema Casamento Grego 2, filme muito legal, muito recomendável. E aí, o 1 foi 17 anos atrás, e então eles se casaram, e agora eles têm uma filha de 17 anos que está ali decidindo para qual faculdade vai. Ela passa na prova para uma faculdade perto e outra para longe. E aí, aqueles pais, o filme mostra a luta dos pais para convencer ela a ficar na faculdade perto. E aí, no meio daquele drama, daquele diálogo, veio aquele ovo aqui na minha garganta. Aquela sensação de que daqui a pouco é a minha, que está indo para longe, e eu vou estar ali naquele dilema. Por quê? Porque é bom demais, porque é apaixonante demais. Além disso,
Essa missão é uma missão muito maravilhosa da parte de Deus para nós, porque ela demanda de nós crescimento. Alguém já disse que no processo de educar filhos, os pais também são educados. Nós somos educados. É o meio que Deus colocou, assim como Ele diz que nossos relacionamentos interpessoais, não é? Ele fala que o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Também há outros meios, e filhos são meios de Deus lapidar a nossa alma, tratar o nosso coração, expurgar de uma vez por todas certos sentimentos, egoísmos, individualismos, certos ismos que nos fazem seres humanos menos humanos. E os filhos nos humanizam tremendamente. Podia até humanizar menos um pouco a gente, humaniza demais. Você se sente vulnerável de uma forma que você não explica e não controla. E aí exige que você tenha um equilíbrio que você por natureza não tem. E a dependência de Deus brota exatamente daí, Senhor. Impossível essa missão. Interessante que um primeiro livro que eu abri para ler a respeito desse tema, para preparar essa mensagem, dizia lá: essa missão de educar filhos não é apenas uma missão difícil, é também uma missão impossível. É impossível aos olhos dos homens. Um pecador tentando corrigir um outro pecador. Isso é impossível se não houver a ação da graça de Deus, do milagre, da conversão, do poder do Espírito Santo no coração do Pai e do Filho. Não existe meio de consertar isso. Por isso que a palavra fala sobre a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, como sendo essa ação de Deus no seio da família. E também os filhos representam, se não a perpetuação, com certeza a continuidade da nossa história. Se você não tem filhos, talvez daqui a 100 anos poucos lembrem, a não ser que você participe de grandes projetos que marquem a história. Mas se você tiver filhos, você vai ter netos, bisnetos, e a sua história vai sendo levada adiante, o seu sobrenome, não é? Vai marcando a história. Agora, o contexto que a gente vive, um contexto que os pais, quando antes o pai assumia o papel do provedor e a mãe, quando queria algum conforto a mais, também trabalhava para trazer um pouco mais de conforto. Hoje não é assim. Hoje ambos precisam trabalhar para conseguir suprir o básico, porque o sistema que a nossa sociedade, que a nossa economia está construída, é um sistema que tira do trabalhador comum muitas vezes essa condição básica. Se você quer nivelar tudo no básico, os dois vão precisar trabalhar, às vezes muito, se dedicar muito. E é claro que isso tem tirado muitas vezes pai e mãe de casa, colocado crianças muitas vezes sendo educadas por terceiros. A terceirização da educação das crianças hoje é uma realidade por todo lado, aceita pela nossa sociedade. Pior, muitos pais cristãos terceirizam não apenas a educação dos seus filhos como cidadãos, como também terceirizam, como o pastor Henrique falou semana passada, a educação cristã dos seus filhos, quando a Bíblia não coloca sequer sobre a igreja essa responsabilidade. A Bíblia põe essa responsabilidade exclusivamente sobre os pais. O Senhor vai demandar de nós, requerer de nós, pais, o que a gente tem feito dos nossos filhos, se a gente tem pastoreado eles ou não. Então, esse texto aqui talvez seja o texto que melhor exprime esse papel, essa missão, e como a gente deve desempenhar, que princípios fundamentais a gente precisa observar para desempenhar bem essa função de pai e de mãe. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vejam que esse texto aponta para nós aqui, de modo muito prático, alguns
algumas lições da parte de Deus a respeito do papel do cristão diante da criança. Volto a dizer, não apenas do pai e da mãe, mas do cristão de um modo geral e a modo como ele enxerga as crianças. Primeira lição importante que o Senhor deixa para nós aqui é que antes de Deus nos ensinar a ser pais, Ele quer que a gente aprenda a ser filhos. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Se você, cristão, ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, se você está real e plenamente convertido a Ele, se você é apaixonado pelo Senhor, se as palavras dele estão impregnadas em seu coração, se você exala o bom perfume de Cristo, se a sabedoria da palavra de Deus está impregnada em você, tenha certeza, você, ativo ou passivamente, está imprimindo nos seus filhos o caráter de Cristo. Você está passando para eles o que a palavra de Deus nos ensina. É isso que o Senhor está dizendo. Eu lembro que, numa dessas palestras que eu assisti quando eu era ainda adolescente sobre filhos, o pregador falou assim: quanto tempo é preciso para você se preparar para ser pai? E aí o pessoal falou lá na palestra algumas coisas assim, e ele falou: 20 anos são necessários. Antes de você ter filho, você se preparar. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Como assim 20 anos? Porque, na verdade, gente, eu diria até mais. A partir do momento que você nasce, você está se preparando, porque o preparo para ser um pai, um educador, um discipulador, um pastor de um filho, é um preparo de toda uma vida. Quanto melhor você estiver preparado como cristão íntegro, como cidadão exemplar, como ser humano sensível, que é capaz de amar, mais você vai estar preparado para conduzir o seu filho. Quanto mais imaturo, quanto mais tolo você se conduz, sem dúvida nenhuma, você menos está preparado para ter filhos. Então, antes do Senhor nos ensinar a ter filhos, Ele quer nos ensinar a ser filhos dEle. Ele quer primeiro forjar o nosso caráter, a nossa vida, o nosso coração, nossa mente, nossos nervos. E esse processo, é claro, não para quando tem um filho, não, ele continua e às vezes se acelera, na verdade. Não é? Missão de educar filhos cristãos começa quando buscamos amar a Deus de todo o coração. Se você ama a Deus de todo o coração, você vai se empenhar por ser não apenas um bom pai segundo o mundo, mas por ser um pai excelente segundo a palavra de Deus, segundo os princípios dele. Impossível fazer isso sem amar. Amar a Deus, primeiro mandamento, sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus falou: olha, vocês querem saber em que consiste fundamentalmente a identidade de vocês como filhos? Em vocês se amarem uns aos outros. João 13:35 fala isso. Se vocês se amarem uns aos outros e forem capazes disso, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Todos vão saber que o Evangelho é relevante na vida de vocês, que vocês não são meros religiosos, vocês são gente que anda com Deus, inclusive os filhos de vocês. Essa paixão por Jesus e pelo Evangelho vai ser transmitida. E muitas vezes, a verdade é que a gente quer gerar filhos e ver em nossos filhos o cristão que nós não somos. Mas a palavra aqui está antes de falar do nosso papel com nossos filhos, falando: olha, primeiro você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro você tem que ser forjado. Aquela famosa frase do Albert Schweitzer, né? O exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única, porque é o exemplo que vai ditar o comportamento. Então, a gente precisa aprender isso. Por isso o apóstolo Paulo teve a coragem, que muitas vezes nos falta, de dizer assim para os Filipenses 4:9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Eu não espero que vocês sejam os cristãos que eu não fui. Eu não espero que vocês levem Jesus e o Evangelho dele mais a sério do que eu levei.
Eu não estou cobrando de vocês nada que antes eu não tenha buscado viver e encarnar, entende? Mas a gente quer sim cobrar dos nossos filhos que eles sejam aquilo que nós não temos sido. Paulo repete o mesmo pensamento em 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a lógica que o Albert Schweitzer seguiu aqui. A lógica é muito simples. E, é claro, deve encher o nosso coração de temor. Há uma missão nobre, maravilhosa em andamento, gloriosa, muito compensadora, mas uma missão nada fácil, uma missão dificílima. Esses dias eu li uma postagem dizendo assim: a mãe perfeita não grita, não se desespera, não perde a calma, sobretudo, ela não existe. E essa é uma grande verdade. Falei mãe aqui, mas o pai também, não é? Ou seja, não existe, porque se você acredita nessa mãe ideal aqui, nesse pai ideal, você está acreditando que o pecado é possível vencer 100% o pecado ainda nesta vida, perfeccionismo, a gente não crê assim. Ou seja, o que existe, gente, é a ação da graça de Deus em vasos de barro, como nós, pecadores, miseráveis. A ação da graça de Deus nos capacitando a sentir o que por natureza não sentirmos, a zelar como por natureza nós não zelaríamos, a nos negar como nós, com certeza, não estamos prontos a nos negar. E aí, gente, olha que coisa maravilhosa, essa conclusão do salmista, no Salmo 103, verso 13, ele diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Amém? O Senhor tem compaixão de nós como filho, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó. Ele sabe qual é a nossa natureza, Ele se compadece de nós, e Ele que decidiu nos chamar de filhos, porque nós não merecemos isso, e Ele quer que essa mesma visão, essa mesma noção paternal que Ele exerce para conosco, de misericórdia, de compreensão, de amor, de andar quantas milhas for necessário, perdoar quantas vezes for necessário, os valores cristãos sejam aplicados na nossa vivência em família. Então, seja o cristão que você quer que o seu filho seja. Essa é a grande primeira lição. Segunda, devemos ser incansáveis na missão de pastorear nossos filhos. Aí ele dá algumas dicas práticas. Ensine com persistência. Quando você estiver sentado na mesa, quando você estiver andando pelo caminho, coloca no umbral das portas, no batente das portas, coloca amarrado na cabeça, amarrado no braço. Coloca em tudo quanto é lugar a palavra. Seja um pastor incansável dos seus filhos, porque essas palavras que hoje eu te ordeno têm que estar não só no seu coração, mas no coração dos seus filhos. E muitas vezes, essa tarefa extenuante de educar, de repetir 1572 vezes a mesma coisa, que muitas vezes vai ser 1572 vezes desobedecida, é um trabalho muito difícil, principalmente no contexto que a gente está vivendo de um excesso de estímulos. Criança com 5 anos já está viciada em vários joguinhos de celular, de iPad, de uma série de coisas, e a mente acelerada, o pensamento precoce, esses vícios da nossa cultura que às vezes entram na nossa casa, transtornando a nossa vida. Impressionante, as crianças conseguem brincar em paz numa boa, mas se colocar um joguinho de celular na mão de uma, pronto, aí começa uma a se desentender com a outra. Tudo isso, gente, muitas vezes está tomando um tempo produtivo que a gente deveria ter com eles, um tempo de investimento. Mesmo princípio que Paulo aplicou, falando para Timóteo, a respeito do ministério da pregação, ele diz para Timóteo assim, 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Esse trabalho de doutrinação, de educação, é um trabalho, muitas vezes, extenuante, cansativo. No ministério a gente vê isso. A gente ensina, prega, repete, e na prática muita coisa não muda, embora outras mudem, para a glória de Deus.
mas há a necessidade de repetição constante, porque os apelos do pecado são constantes e os mesmos, então a pregação muitas vezes tem que ser a mesma. E com os nossos filhos não é diferente. É isso que Paulo está falando para Timóteo, isso que a gente pode aplicar também. Há a necessidade dessa pedagogia, da repetição por amor à ênfase, não é? A gente vive numa cultura que entende que amar é buscar o prazer e a felicidade momentânea da criança, não é? O bem-estar emocional naquele momento ali. Uma cultura que demoniza a disciplina e a correção, como foi falado também na semana passada. E aí a gente lê, por exemplo, o autor de Hebreus, capítulo 12, verso 10, ele diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Apresenta a Deus como Deus que ama, que trata a nós como filhos legítimos e não bastardos, e a prova apontada pelo autor de Hebreus desse amor é a disciplina, é a correção. Para quê? Para ele ter prazer nesse governo tirano, segundo alguns? Não. Para que a gente experimente e seja coparticipante da santidade dele. Olha que visão tremenda e maravilhosa do autor de Hebreus. Salomão, 3.000 anos atrás, já dizia: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Não divorcie amor de disciplina, porque isso é uma perversão da nossa cultura. Quem ama, disciplina. Quem ama, corrige. Quem ama, vê chorando por um motivo injusto e deixa chorando, sabendo que aquele choro está fazendo um bem enorme para a alma da criança, do adolescente, do filho. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Salomão continua encorajando, capítulo 22, verso 6, agora Provérbios 23, 13, olha o que ele diz, o que ele chega a dizer para, vamos dizer assim, choque dos politicamente corretos do nosso tempo. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Tem muita gente que está hoje apanhando de policial porque não apanhou em casa com amor. Aí apanha com ódio de policial, sem defender quem está certo, quem está errado em cada contexto. Não estou me referindo às pessoas que podem de algum modo ser vítimas de abusos. Estou me referindo a pessoas que estão apanhando porque praticaram crimes, muitas vezes até por não terem esse limite de autoridade, partiram para cima de policiais, em pleno exercício da autoridade deles, não conseguem respeitar esse referencial de autoridade. E esses vídeos se espalham pela internet, não é, desse tipo de exemplo. Então, discipline, mas também dê o exemplo. Cuidado com o que você tem levado de conversa, por exemplo, para a mesa da sua casa, para os almoços de domingo. Cuidado com as conversas que você tem nutrido na frente dos seus filhos. Conversas talvez fúteis, vulgares, fofocas, são coisas altamente tóxicas para a vida do seu filho. Eles estão aprendendo com você a serem alguma coisa. A questão é, que coisa é essa? É um cristão melhor? É um cristão mais sábio? É um cristão que ama e tem misericórdia? Ou é um cristão legalista? Um cristão com uma visão totalmente distorcida do Evangelho, não é? Que julga e condena os outros. Às vezes a gente, sem perceber, vai conduzindo as nossas conversas e mostrando com as coisas que a gente prefere, as nossas preferências vão mostrando qual é o nosso caráter e assim por diante. Então, gente, uma outra coisa a respeito da pressão que os nossos filhos sofrem no colégio, a pressão que sofrem dos amigos na rua, no condomínio. Por que eles podem sofrer pressão de tudo quanto é lugar, mas não podem sofrer pressão dos pais, que são os únicos que biblicamente têm de fato autoridade até para pegar a vara, para botar a pressão no nível máximo?
Bíblia diz que o pai tem essa autoridade. Então esses sim podem e devem botar pressão. Não se sinta mal disciplinando e pressionando os seus filhos. Sinta-se tirando ele do caminho do abismo, da desgraça, da perdição, como diz Salomão, da sepultura. Sinta-se assim, um resgatador, um salvador do seu filho, de um caminho de morte, de danação eterna. E a gente tem que acordar para isso, que os dias são maus, as pressões são grandes, os apelos são cativantes, saborosos, e se a gente não estiver se posicionando, a gente com certeza vai ter sérios problemas. Teu exemplo sempre vai causar um impacto enorme. Citar um exemplo lá de casa, da nossa educação, eu tenho 4 irmãos, e claro, uma casa com 5 meninos, uma casa que tinha todas as lutas, e talvez muito mais do que as que eu enfrento, não é? Jamais vou enfrentar na vida, e não consigo mais imaginar como minha mãe viveu aquilo ali. Ela viveu um pouco mais de perto, meu pai muito ausente trabalhando, mas presente sempre que podia. E longe de eles serem aqueles pais idealizados, e de eu tentar passar essa ideia para vocês aqui, as coisas que mais marcaram a minha vida, e talvez certamente a vida dos meus irmãos neles, não foram as falhas deles. Foi a paixão deles pelo Senhor, o zelo deles pelo Senhor. Eu lembro que uma cena que marcava a gente quando eu era criança era meu pai entrar no quarto de noite antes de a gente dormir e impor as mãos sobre as nossas cabeças e orar por nós. Essa cena ficou no meu coração. E eu entrei na adolescência, me desviei totalmente do caminho do Senhor, mas a cena da bênção do Pai sobre mim estava lá. Eu sabia qual era a minha identidade. Eu sabia que eu estava ali como filho pródigo, buscando me alimentar da comida dos porcos. Eu sabia que eu tinha que voltar, que eu tinha que resgatar a minha identidade, porque aquela cena ficou na minha cabeça. A cena da minha mãe em casa, a gente criança, desde pequeno, citando provérbios, versículos bíblicos, que ela buscava decorar. Não sabia tudo, não eram as pessoas mais perfeitas do mundo, enfrentaram lutas tremendas na nossa educação, mas o legado foi deixado. A questão não é se a gente tem ou não falhado, mas no meio de tanta falha, a gente tem conseguido ter momentos produtivos, momentos de imprimir nos nossos filhos a seriedade com a qual a gente enxerga a nossa própria fé. E a gente precisa então parar e pensar nisso, cultivar as tradições, amarre-as nos braços, prenda-as na testa. A gente precisa fazer isso, gente. Criar o hábito, talvez ler a palavra constantemente. Talvez um dia ou outro você não consiga, mas com uma certa regularidade, abrir a Bíblia e ler. Alguns conseguem fazer culto doméstico regularmente, e é maravilhoso. E é maravilhoso e altamente recomendável que você com regularidade busque isso. Se não, antes de dormir, abra uma história bíblica, leia, explique, aplique, ore, porque isso com certeza está imprimindo no coraçãozinho deles uma fé que quando eles entrarem para a universidade, nada absolutamente vai demover. Amém? Seja um pastor incansável do seu filho, você, pai e mãe. Terceiro e último lugar, a lição que o Senhor deixa para nós. Essa missão tem recompensas maiores do que podemos vislumbrar. Essa missão é uma missão dura, uma missão que exige sim muito de nós, mas ela tem recompensas maravilhosas. Olha o que ele diz, na verdade, no início do capítulo. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça a Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Terá longevidade, terá prosperidade, terá plenitude de Deus, irá para uma terra prometida, que aqui para nós representa uma realidade diferente da que muitas vezes a gente está vivendo,
de uma vida aquém daquela que Deus planejou para nós na aliança que Ele fez conosco. As consequências, gente, os frutos são prometidos pela palavra de Deus, que você vai colher mais cedo ou mais tarde. Talvez você diga, poxa, mas meus filhos já cresceram, ainda não estou colhendo. Mas não tenha dúvida que a sua fé é verdadeira. Você semeou no coraçãozinho deles e você vai colher. Será que nós temos sonhado com a terra prometida para nossa família, para os nossos filhos? Será que uma família convertida ao Evangelho é algo realmente viável neste mundo? Que o poder do Espírito Santo cura corações enfermos pelo pecado? Será que estamos aqui? Será que nós temos consciência que nós estamos aqui, mas não somos daqui? Será que temos consciência de que há uma realidade celestial para a qual nós estamos sendo preparados? Que o reino de Deus, que já é uma realidade, ou melhor, que será uma realidade plena, já é uma realidade presente, e que a gente deve buscar com fé, de todo o coração, os valores que Jesus deixou pregando o reino neste mundo. Porque, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se a gente não consegue perceber o teor espiritual dessa missão, a glória dessa missão, a eternidade dessa missão, a eternidade que implica em investir em almas que são eternas, irmãos. Certamente, a gente vai se sentir muito frustrado, mas a gente não foi chamado a se sentir assim. Sabe o que a palavra diz lá em Isaías 58, quando Deus começa a fazer as promessas para o povo? No verso 12 ele diz assim, olha, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém? Que geração de líderes é essa que a gente quer ver brotar aqui na igreja? É desses que entendem a aliança, que entendem que a vida não é esse hedonismo barato, esse prazer transitório do pecado, que entendem que há um sentido muito mais profundo e transcendente para a vida, que inclui a eternidade com Deus em glória, e inclui já no presente tempo a restauração de veredas, de ruínas, de caminhos tortos, de erro, de pecado, de resgate, de toda uma geração indo para o inferno. E nossos filhos estão sendo preparados para serem essa geração que alcança, que está aqui com os braços abertos, com o coração aberto para alcançar a sua geração. Algumas aplicações para a gente encerrar aqui. Primeira, procure ser o filho de Deus que você quer para o seu filho. Contagie seu filho com a paixão pelo Senhor. Mostre para ele como o Senhor é importante para você, como você ama o Senhor. Não tenha medo de falar, não faça isso, porque a Bíblia condena isso. E a Bíblia é a palavra do Senhor. E quem desobedece a palavra do Senhor tem um castigo de morte eterna, do inferno. Não se sinta um legalista retrógrado falando isso. Sinta-se um cristão comprometido com a verdade da palavra de Deus. Em segundo lugar, seja um pastor incansável do seu filho. Muitas vezes ele vai querer ir para o precipício, você vai ter que ir lá com o cajado, puxar ele pelo pescoço. Porque a ovelha é ingênua, ela não tem noção dos riscos que aquele abismo representa. Que aqueles lobos que estão ali se aproximando representam para ela. Leve a sério esse teu papel como pai, como mãe pastora, como pai pastor do seu filho, que apacenta, que cuida. Em terceiro e último lugar, acredite, criar filhos na presença de Deus é uma missão muito bem recompensada. Nunca duvide disso. Se você pegar aqui qualquer pai e mãe que educaram seus filhos no caminho do Senhor, ensinando a palavra do Senhor para eles, e hoje os filhos cresceram, e perguntavam, você se arrepende de ter
sido ali radical no evangelho com eles, dificilmente eles vão falar, realmente eu bobeei, podia ter tido uma educação mais moderna, mais aberta, mais liberal. Você nunca vai ver isso. Porque aqueles que tiveram tal educação estão sofrendo lá, no meio do lamaçal de porcos, o desejo de comer a comida daqueles porcos. Vamos orar? Senhor querido, queremos te louvar e bendizer, porque estamos todos juntos como igreja, diante dessa missão tão nobre e gloriosa que o Senhor delegou a nós, como povo teu no mundo. Queremos te pedir que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração que persegue a sabedoria da tua palavra, um coração, Senhor, que se volta para a tua palavra, não para dizer para ela como as coisas devem ser, mas para aprender com ela, Senhor, aquilo que o Senhor, que nos criou, que nos conhece, sabe qual é a nossa estrutura, conhece as nossas limitações, conhece a nossa falência completa. Senhor, enche o nosso coração de esperança, de visão, de sonhos com respeito aos nossos filhos, aos filhos da igreja, ao Ministério Oceânica Kids. Queremos, Senhor, ver o teu reino se expandir e essa nova geração não ser parte de uma estatística trágica e desastrosa. Queremos, Senhor, que elas sejam frutos de uma geração que está diminuindo essa estatística para a glória e louvor do teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Senhor.